Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós encerramos o chamado Sermão da Montanha. Jesus subiu o monte e ali começou a instruir os apóstolos, os discípulos, todo o povo de Deus, dizendo para eles que para segui-lo era preciso ser santos. E aí ele foi mostrando como é que se faz para ser santo, como uma pessoa pode se santificar. Porque o pecado, que é fruto lá da desobediência de Adão e Eva no paraíso, desobedeceram a Deus comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo levados pela tentação, o diabo os tentou. E isso causou na humanidade, desde Adão até os últimos tempos, causou no homem uma fraqueza humana. O homem passou a ter uma natureza, uma vontade muito fraca. A inteligência ficou obscurecida. Imagina, o homem no paraíso era inteligente, sabia todas as coisas, o pecado não existia. Ele tinha uma vontade própria, uma vontade fortalecida, uma vontade perfeita, mas com a possibilidade de pecar, de desobedecer a Deus. Então, quando eles foram sujeitos à prova, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles acabaram comendo e aí pronto. Essa dificuldade que hoje nós temos para sermos de Deus, a dificuldade que se criou dentro de nós para não entender as coisas de Deus. Aí a morte entrou no mundo. E aí, agora Jesus, ele vem do céu e ele se encarna, ele se faz homem no seio de Nossa Senhora. Ele vem nos tirar agora desse lamaçal, dessa dificuldade, desse problema, porque por nós mesmos é impossível, meus irmãos, é impossível nós conseguirmos obedecer a Deus, fugirmos da tentação. É impossível por nós mesmos chegarmos e entendermos as coisas do céu, as coisas de Deus. Impossível. Até que se tenta, mas não se consegue. Aí Jesus, quando morre na cruz, ele concede agora a nós esta graça. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse ele. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. O batismo nos introduz agora neste processo. Deus nos dá
essas três virtudes teologais que vão nos ajudar durante toda a nossa vida para que nós possamos ser santos. A virtude da fé, a esperança, a caridade, os frutos do Espírito Santo e os dons, primeiro, os dons do Espírito Santo, que em consequência vem os frutos do Espírito Santo, que vai nos ajudar neste caminho de santidade. Então, no Sermão da Montanha, Jesus explicou tudo isso através do que ele foi falando, dizendo que nós precisávamos ser luz, tirando-nos da questão do adultério, falando que nós não podemos servir a dois senhores e que nós devemos servir a Ele, dizendo que nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, que a nossa preocupação deve ser com a preocupação com o céu, com a vida eterna. Ele nos ensinou ali no Sermão da Montanha como nós deveríamos rezar. Falou para nós não procurarmos os aplausos deste mundo, as recompensas deste mundo, mas que a nossa recompensa deveria ser a recompensa que vem do céu. Ele falou sobre o tesouro, que é para nós acumularmos tesouro no céu e não nesta vida. Vocês se lembram, né? Ele abriu o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças, que nós seremos bem-aventurados lá no céu, que devemos ser puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Ele falou das perseguições que nós iríamos passar por seguirmos a Ele, mas ele disse: alegrai-vos, porque a vossa recompensa está no céu. Ele falou: felizes os pobres de espírito, ou seja, nós precisamos ter uma pobreza, ser pobres para este mundo para nós sermos ricos para Ele. Quantas coisas Jesus nos ensinou neste Sermão da Montanha. E agora ele desce a montanha, como foi falado aqui, e as multidões o seguiam diante de tantas coisas que ele havia falado, mas ao mesmo tempo diante de tantas coisas que ele havia feito. As pessoas não estavam seguindo Jesus simplesmente porque Jesus tinha falado coisas bonitas, embora ali no final do Sermão da Montanha o povo ficou assim feliz, ficou alegre, dizendo que nunca viram uma pessoa falar com tanta autoridade. Aqui também tem mais uma coisa: Jesus nos convidou também a pararmos, refletirmos e vermos como é que nós vamos conduzir a nossa vida. Ele fez aquela comparação de que a nossa casa precisa ser construída na rocha e não na areia. Ele é a rocha. Então é preciso calcular bem o que é que nós queremos, se nós queremos ser deles ou não. E aí a multidão, voltando ao que eu estava dizendo, vai seguindo Jesus por causa dos milagres. Jesus fez muitas coisas. Tanto que no Evangelho de São João fala que o primeiro milagre que ele fez foi a transformação da água no vinho, nas bodas de Caná. Então as pessoas estavam atrás de Jesus porque ele tinha multiplicado os pães, tinha alimentado 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Então agora o povo está seguindo. E neste segmento, Jesus encontra quem? Um leproso. É preciso notar aqui, meus irmãos, que quem tinha lepra no tempo de Jesus tinha que viver escondido dos outros, tinham que viver em cavernas. Eles colocavam um sino no pescoço
para que ele pudesse ir fazendo barulho, e ali as pessoas entendiam que aquela pessoa era leprosa, então tinha que ficar distante. Quando via um leproso, todo mundo gritava lepra. Imagine um filho, um esposo, uma esposa com lepra, não podia chegar perto da família. E eram colocados lá nesses lugares, aquelas vilas dos leprosos, aonde eles iriam morrer por lá. Agora, se eles fossem curados, eles tinham que ir diante do sacerdote para comprovar que a pessoa estava curada, para ele voltar ao convívio. Por isso que no evangelho de hoje Jesus manda esse leproso, que já não era mais leproso, que estava sendo curado, porque na lei de Moisés falava que era preciso ir diante do sacerdote para ter como testemunha, e ele foi ao sacerdote para comprovar e voltar ao convívio novamente. E a lepra é uma doença que destruía a pessoa. Meu Deus do céu. Graças a Deus hoje já tem tratamento que se cura, né? Mas no tempo de Jesus, imagina, a lepra ia comendo o corpo da pessoa todo. Imagine se ela pegava nos olhos, a pessoa ficava cega. Se pegava nas mãos, a pessoa perdia a mão. Se era nos pés, a pessoa ia perdendo os pés. A pessoa ficava desfigurada. Meu Deus do céu, que destruição! Como a lepra destruía o corpo da pessoa. Ai de quem pegasse a lepra. E aí, quando Jesus desce da montanha, ele encontra justamente o leproso. E como esse leproso já tinha ouvido falar de Jesus, ele não foi bobo, ele aproveitou o momento. Então ele vai em direção a Jesus, se ajoelha numa atitude de humilhação e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E olha a humildade dele. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Ainda coloca até a condição, se Jesus quisesse. E Jesus, vendo aquele homem naquela condição, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero ficar limpo. Agora vejam, meus irmãos, ninguém podia tocar no leproso, ninguém podia chegar perto de um leproso. Jesus vai lá e quebra esse paradigma. Ele vai, impõe as mãos e toca. Eu fico pensando como é que aquela multidão ficou, porque aquela multidão que estava ali, quando viu aquele leproso, muitos deve ter vazado, corrido, ficaram longe. E Jesus vai com compaixão, se dirige a ele, ouve o que ele está dizendo. E Jesus: eu quero ficar limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Ficou curado imediatamente. Bem, você que está me ouvindo agora poderia estar dizendo assim: graças a Deus eu nunca tive lepra. Mas existe uma outra lepra, meus irmãos. Essa é a lepra do corpo, mas existe a lepra da alma. Por isso que eu iniciei esta homilia falando do pecado original, das consequências do pecado original em nós. Ficamos enfraquecidos com tendência a pecar, desobedecer a Deus, com tendência a ficar longe de Deus. Essa é a lepra da alma. E todos nós temos esta lepra, meus irmãos. E o único que pode nos purificar da lepra do pecado é nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém fique pensando que vai ser curado do pecado de outra forma. E quando Jesus estava na cruz, e ele disse:
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento, meus irmãos, nós fomos curados do pecado da lepra. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A lepra do pecado. A lepra do pecado. Nós somos curados. Jesus veio para tirar o pecado da nossa vida, dando-nos o perdão. Jesus veio para nos tirar da morte eterna, que é a condenação ao inferno. E ele veio destruir as obras do diabo e o diabo também. E na cruz isto aconteceu. E a condição agora do homem para viver na graça, para que a alma dele fique boa, purificada, limpa, ele precisa se batizar. Quem não é batizado precisa ser batizado. E quem já foi batizado, o local de se purificar da lepra do pecado é no confessionário. Assim como Jesus aqui disse para o homem, eu quero ficar limpo, ali no confessionário. Quando nós nos dirigimos ao confessionário e ali, depois de ter feito um exame de consciência, ter observado as coisas que foi feita, que ofendeu a Deus e que nos deixou leprosos, nós nos ajoelhamos e ali falamos para Jesus na pessoa daquele sacerdote. E aí o sacerdote fala, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliastes o mundo consigo e enviaste o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula que nós, sacerdotes, falamos para que a alma seja purificada. Porque assim como a lepra, ela destrói o corpo, como eu narrei antes, a mão da pessoa, ela perde a mão. Imagina a pessoa perdendo os braços, as pernas e tudo mais. Na absolvição do pecado, a nossa alma que está manchada pelo pecado. Quantos pecados aqui no Sermão da Montanha nós vimos os diversos pecados que Jesus foi falando que nós precisávamos largar. Então, naquele momento que o pecado, que é a lepra da alma, vai destruindo a alma e levando a alma para a condenação, para a morte eterna. Porque a lepra do corpo mata somente o corpo, mas a lepra da alma destrói a alma. O pecado destrói a alma. Se uma pessoa morre em pecado mortal, ela vai para o inferno, é condenada ao inferno e de lá nunca mais sairá. E nós temos a oportunidade de nós irmos ao sacerdote. Da mesma forma como Jesus disse, vai ao sacerdote para comprovar, nós vamos no sacerdote, que é a pessoa de Jesus Cristo, para nós sermos purificados. Eu fico imaginando diversas pessoas católicas que já não se confessam mais. Você pode estar, meu filho, com o seu corpo até sadio, mas sem confissão, a tua alma está numa lepra que está destruindo e que o checkmate será quando ela sair do corpo e for ao encontro de nosso Senhor e lá o Senhor disser, ide por fogo eterno. Você não pode mais permitir que o seu corpo fique leproso, ou melhor, que a tua alma fique leprosa. Vai ao encontro de Jesus na pessoa do sacerdote. Se ajoelha ali no confessionário
e diga: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei contra os 10 mandamentos, e vai mostrando o que você fez. Purifica a tua alma enquanto é tempo, meu filho. Não deixe para depois. Se você não é batizado, procure o batismo. Vai lá na sua paróquia, fale para o sacerdote. Os pais batizem os seus filhos. Se você já é adulto, já foi batizado e está no lamaçal da lepra que está acabando com a tua alma, vai purificar a tua alma. Eu, de maneira particular, já falei muitas vezes para vocês, de 15 em 15 dias eu procuro me purificar. Em um mês, ou melhor, em 15 dias eu já percebi, meu Deus, quantos pecados, a lepra vai querendo destruir a minha alma, eu não posso permitir que ela destrua, então eu procuro um sacerdote e lá aos pés dele eu vou falando. A lepra que está estragando, acabando com a minha alma. E é bonito quando o sacerdote profere a absolvição, a fórmula da absolvição. Ai, que alívio! Voltou a alma a ficar purificada de novo. Eu dei essa paradinha para você pensar. Não brinque, não morra em estado de pecado mortal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo.